Hora de conversar com Rodrigo Orengo. Deputado faz greve de fome na Câmara contra a cassação do mandato. Estamos falando aqui do Glauber Braga, do PSOL. Ontem o Conselho de Ética aprovou a cassação do PSOLista e felicito em saber que o Conselho de Ética está vivo e se mexendo, Orengo. Tem muito a ser analisado, né, por essa turma. Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. 13-5, viu, Megali? Foi uma sessão tumultuada aqui e com a aprovação daquele relatório de cassação do deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, que agora tem saídas, que é primeiro recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e, em última análise, ir lá para o voto no plenário, que seria a última instância, né, e poderia ser cassado. Ele começou uma greve de fome, depois de toda aquele tumulto daquela sessão com a aprovação do relatório, está aqui, inclusive passou a noite na comissão, né, no Congresso Nacional, e promete ficar dessa forma. O problema, Megali, é que esses processos, realmente, eles demoram, tem trâmites, né? Vamos pegar o caso aí do Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão foi preso, continua preso, foi preso lá em março do ano passado, já tem mais de um ano. O processo de cassação ele já passou, depois de muito tempo, pelo Conselho de Ética, foi em agosto, e até hoje esse caso ele não foi julgado no plenário. Então, apesar de preso, Chiquinho Brazão continua com o mandato. O caso de Glauber Braga, o que aconteceu? Ele foi lá e teve um problema, uma briga com um integrante do MBL, do movimento, que estava lá no Congresso Nacional. Diz Glauber que foi agredido verbalmente, e ele acabou agredindo esse integrante do MBL, né? Os vídeos estão aí, inclusive, teve aquela confusão, troca de acusações, né? E o deputado acabou chutando o integrante do MBL e levando ele, expulsando ele da Câmara dos Deputados. Aí começou um processo no Conselho de Ética. O deputado acusa, inclusive, Arthur Lira, que era presidente da Câmara à época, de fazer uma movimentação, uma pressão para afastar o deputado, para cassar o mandato de Glauber Braga. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, já se manifestou nas redes e também por meio de nota, dizendo que ele não está por trás disso, que quem fez o processo foi o Partido Novo, não foi o partido de Arthur Lira, mas Glauber diz lá que é uma retaliação, acusações que ele fez, a denúncias que ele fez ainda sobre aquele processo do orçamento secreto. Agora, realmente, Megali, esse caso ele chama atenção porque se a gente fizer uma avaliação, um histórico aí do Conselho de Ética desde 2002, quando teve lá a primeira aprovação de parecer por perda de mandato, a gente tem apenas 8 deputados cassados, né? E tivemos o caso, inclusive, da famosa bancada da Papuda, que a gente acompanhou. Eram deputados presos que ficavam lá na cadeia, ficavam aqui na Papuda, permaneciam lá como detentos, mas tinham aquelas saídas, né? Prestavam expediente no Congresso Nacional de manhã e de tarde e depois dormiam na Papuda, né? Que era algo inimaginável que aconteceu, e ainda tem um processo como esse, com um parlamentar preso e continua com mandato, né? Inclusive com um gabinete, pagamentos, enfim, e custando ao erário mesmo preso. No caso de Glauber, ele está agora esperando aí uma decisão do Conselho de Ética. Os advogados vão entrar com um recurso, mas esse caso deve ir para o plenário. O que deve acontecer na prática, Megali, o que a gente já sabe aqui conversando com líderes, é que esses dois casos devem ir para o plenário, aquela coisa. Vai o caso do Chiquinho, o Brazão, vai o caso do deputado Glauber Braga para o plenário. E o que acontece dentro do Congresso Nacional é o seguinte, um problema que um deputado pode provocar é comprar briga com parlamentares influentes, né? E o deputado do PSOL, ele realmente comprou muitas brigas no plenário, chegou a chamar o então presidente da Câmara, Arthur Lira, de bandido no plenário, né? Então teve ali realmente um movimento de levá-lo ao Conselho de Ética, né? Agora, diferente de deputados presos que continuam com mandato, no caso dos dois, esses casos devem ser analisados aqui pelo plenário da Câmara. Aí são 257 votos para cassação, a maioria absoluta, sessão com votação secreta. Agora aguardar os próximos passos e, primeiro, um recurso na Comissão de Constituição e Justiça. Mas me permita ser o idealista aqui. O Conselho de Ética da Câmara existe para proteger a honra da Câmara, o decoro do parlamento brasileiro, e não para proteger a honra e a tranquilidade dos deputados, dos indivíduos deputados.
né? O Glauber está sendo cassado, ou melhor, o processo dele está andando porque ele incomodava os deputados. E eu concordo que ele quebrou o decoro, né? Eu acho que uma cassação não seria absurda. Não mesmo. Ele sem dúvida quebrou o decoro ali. Ah, mas ele foi provocado por um cara, um mala. É, a obrigação dele é não cair na provocação. Ele caiu na provocação. Então uma cassação não seria absurda. Agora, a gente teve ontem um deputado que disse que estava legislando em busca de facilitar a morte de uma pessoa. Ele não disse isso com todas as palavras, mas quando o cara está relatando um projeto que diminui não, que retira as armas da segurança do presidente e afirma que ele quer que o presidente morra, o que a gente tem que entender disso? E o Conselho de Ética nada? Aparentemente nada. A Carla Zambelli saiu correndo com uma arma apontada para uma pessoa. Ah, não aconteceu na Câmara. Ué, o Arthur Duval não foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, mamãe falei, por uma gravação que ele fez na Ucrânia? Ele não estava dentro da Câmara também. E o Conselho de Ética, no caso o Conselho de Ética e Decoro da Alesp, votou pela cassação. É assunto também para Conselho de Ética, por mais que não tenha acontecido dentro das quatro paredes ou das paredes curvas da Câmara dos Deputados. Agora, esses caras parece que estão defendendo eles próprios, né, de figuras incômodas, e não defendendo o decoro da Câmara dos Deputados do Parlamento brasileiro. Eu não acho que é pedir muito. Acho que eu não estou sendo tão, enfim, tão idealista, ingênuo aqui. Acho que é nesse caminho que a gente deveria caminhar, é essa pressão que a gente deveria fazer no nosso Conselho de Ética, que estava adormecido, né?